Então assim, o que a gente vai falar para essas pessoas que estão em crise, Davi? Quem disse que para você ser feliz você precisa ser gerente, ser diretor, ser presidente? Você precisa começar agora para uma transição lá na frente. Você é referência em quê? Então você precisa se tornar referência. Nós somos uma empresa, você é SA, né? Ou seja, como eu estou sendo percebido pelas pessoas? Eu tomei a decisão de escrever um livro com algumas dicas de como melhorar suas principais competências. Entrei em detalhes em cada uma delas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Isa. E eu sou o Júlio. E você está? Na diretoria. O seu podcast sobre empreendedorismo, inovação, gestão, os bastidores das organizações e também, claro, da sua carreira. No A Diretoria, além de convidados muito especiais, que vão trazer conteúdo de ponta sobre os bastidores de diversos tipos de organização, você também vai ter acesso à metodologia, ferramenta e poder acompanhar em tempo real as iniciativas sociais do nosso programa. Agora vamos para o que interessa, vamos apresentar o nosso convidado. Prepare-se para uma imersão no universo da liderança e dos negócios com Davi Braga. Ele é CEO, Board Advisor e Headhunter da Prime Talent Executive Search. Com presença em 30 países e 50 escritórios globais, a Prime Talent é líder em recrutamento de executivos de alto escalão. Além das suas conquistas empresariais, ele é reconhecido como conselheiro de administração e professor convidado pela Fundação Dom Cabral. Ele também é conselheiro da BRH Minas Gerais, AC Minas e Child Fund Brasil. Seu livro, Contratado ou Demitido, Só Depende de Você, é uma fonte de insights valiosos para o seu sucesso profissional. No Brasil, com unidades em Belo Horizonte e São Paulo, a Prime Talent atende diversos setores econômicos, somando mais de 25 mil executivos avaliados ao lado de sua parceira, Bárbara Nogueira. Com 9 anos de trajetória, a empresa continua a moldar o cenário executivo global. Prepare-se para descobrir os segredos do sucesso com Davi Braga e a Prime Talent Executive Search. Este é um episódio que você não pode perder. Primeiro, Davi, super obrigada por estar aqui com a gente e compartilhar um pouco da sua trajetória, da sua experiência. O seu conhecimento eu acho que é super válido, porque aqui a gente quer ajudar, né, diferentes profissionais, empreendedores, pessoas que trabalham em grandes empresas, a ter reflexões sobre gestão, carreira e próximos desafios. Eu que agradeço. Então, obrigada. E conta um pouquinho da sua trajetória, como é que você chegou, né, hoje na posição de CEO e também acho que conta um pouquinho da empresa de vocês. Maravilha. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. Parabéns por essa iniciativa, né? Eu acho que um podcast que traz conteúdo e compartilha informação é sempre necessário, especialmente no âmbito profissional, né? E falando profissionalmente, a minha carreira ela foi muito, digamos, nada linear, né? Formei primeiro em biologia marinha. Olha! Cuidava de tartarugas, falei, isso não é para mim. Depois fui fazer patologia clínica com a intenção de cursar medicina. Fazia testes de paternidade, à época no laboratório Hermes Pardini. Também vi que não era para mim. E naquela ocasião, o Dr. Hermes ainda estava vivo, né, o fundador, uma grande empresa mineira, agora vendida, né, que foi vendida para o Fleury. Foi o primeiro headhunter que descobriu um talento meu na área de marketing. Então eu assumi a área de marketing mesmo vindo da área técnica. Fiquei por alguns anos, fui para o Grupo AIC, que é um grupo de tecnologia, também bem forte, em Minas Gerais. Depois fui para São Paulo, trabalhar com processos, reestruturação de empresas. De São Paulo, Curitiba. Curitiba fui para África. Que legal. Numa empresa petrolífera que estava abrindo para IPO, indo para o mercado de ações. Então precisamos ali, naquele momento, reestruturar toda a organização para ir para a IPO, uma experiência riquíssima, né? Morar em outro país. E depois Londres, e aí em 2009... uma empresa de contratação estava querendo fazer um reposicionamento de marca e me contratou para fazer todo o projeto de rebranding, ainda com viés de marketing. Na ocasião, ela queria deixar de contratar média gestão para contratar alta gestão. Deu super certo, a empresa cresceu,
de forma exponencial, e aí ela me convidou para assumir a área de operações. Não tinha repertório nenhum na ocasião, mas fui em busca de conhecimento, fui em busca de metodologias, entender esse mundo do psicoloquês, né, digamos assim. Acabei me apaixonando, sempre fui apaixonado por pessoas, apesar de ter começado com animais, né, lá com tartarugas, e tudo diz respeito a pessoas, né, todas as organizações. E depois de alguns anos, passei por algumas empresas de contratação, depois para a FESA, e aí, juntamente com a Bárbara, que trabalhava junto comigo, há 9 anos atrás, nós decidimos trazer para o Brasil uma empresa com foco em contratação de executivos. Então, gerência sênior, diretorias, presidências e conselhos de administração. Depois fizemos a internacionalização da empresa. Hoje, no Brasil, nós temos 2 escritórios, um em Belo Horizonte, mantendo a nossa base em Belo Horizonte. Nosso primeiro grande cliente na ocasião foi Fiat Chrysler, todo aquele processo de transformação, agora Stellantis. E São Paulo também, onde também tem grandes empresas, né, evidentemente. E aí, com esse processo de globalização, junto com a Gillian Group, nos coloca aí, como você comentou, em 30 países, 50 escritórios, que nos permite estar em contato com líderes globais dos 4 cantos do mundo, né? Legal. Eu tô me colocando no lugar do público aqui, né, Davi? Assim, eu já comecei a ficar ansioso aqui para falar sobre carreira, assim, pensando em quem tá buscando um movimento de carreira, quem tá pensando em qual seria o próximo passo, né? Eu acho que tem muita gente que escuta, gente que tem esse perfil, assim, que vem aqui, a gente, numa proposta de valor clara, de levar tanto inspiração, mas também levar ensino, né? A gente Exato. conseguir servir as pessoas nesse sentido. E eu acho que um tema central para a gente discutir aqui hoje, até aproveitar a sua presença, é para a gente falar um pouco sobre carreira, né? Acho que assim, não tem como a gente fugir desse tema. E aí a gente queria começar perguntando para você, assim, o que realmente as empresas estão buscando hoje, assim, para quem está escutando a gente e está pensando numa migração de carreira executiva mesmo, né? O que as empresas estão buscando de fato, assim? Eu tenho algumas outras perguntas capciosas para fazer, mas por enquanto eu vou deixar só essa aqui solta no ar. Maravilha. Pergunta super interessante, porque cada vez mais as empresas elas estão reduzindo suas estruturas, né? Então, com menos pessoas, buscando aplicação de mais tecnologia e em busca de mais resultados, né? Bottom line, até uma ONG, ela precisa entregar resultado para manter a perenidade, né, dentro da organização e em um país que traz desafios avassaladores, né? Então, as empresas, cada vez mais, elas buscam profissionais realmente diferenciados. Aquele talento, e talento é aquele profissional que vai muito além do básico, daquilo que é combinado, daquilo que está ali no seu job description, né? Então, é aquele profissional que realmente vai trazer resultados exponenciais, sabendo que ninguém entrega nada sozinho. Então, evidentemente, esse profissional precisa ter uma habilidade interpessoal de forma exponencial, saber lidar com pessoas. E lembrando que cada vez mais as empresas estão adotando a diversidade em seus variados níveis, além de raça, cor, gênero, que já é o tradicional, mas é uma diversidade de ideias, porque diversidade de ideias é muito bom, mas isso traz conflito. E um conflito, quando bem mediado, bem gerenciado, é exatamente que traz a tão buscada inovação pelas organizações. Vou tentar fazer alguns... A gente gosta de... Na consultoria a gente falava muito isso, né, Isa? Vamos fazer alguns takeaways aqui. Perfeito. Eu acho que da fala... Takeaways, assim, para o nosso público... enfim, takeaways quais são os principais... as principais mensagens, assim, da fala do Davi que, para mim, ficaram muito claras aqui, em termos de carreira, assim. O Davi falou que de trabalho em equipe, né? Assim, você precisa essencial. Conviver com pessoas diferentes e saber trabalhar com pessoas diferentes. Exato. Eu acho que tem um ponto super importante que a gente vinha discutindo hoje mais cedo, né, Isa? A gente estava conversando, que é essa prontidão a entregar mais do que foi pedido, né? Que tem a ver com a questão de proatividade, etc. Ou seja, quando o Davi coloca job description, que é lá o descritivo do seu cargo, né? Suas atribuições são A, B e C. Mas eu acho que a gente ter essa cabeça, né, de a gente conseguir entregar bem aquilo pelo qual a gente foi designado, aquilo que se espera da gente, mas também dá, assim, a gente ter essa cabeça de dar contribuição para a empresa. Exato. Pensando, eu acho que tem um interesse genuíno de contribuir para um bem maior, né? Assim, entender que a empresa não é só a gente, não é só a cadeira que eu estou sentado, mas como é que eu gero impacto de uma forma coletiva e de uma forma massiva, né? Eu acho que isso
Isso marca muita gente. E pensando em alto executivo, assim, Davi, assim, qual que é a diferença de quem está começando e quem está mais, vamos dizer assim, mais alto na carreira, assim? O que muda, por exemplo, assim? Eu, Júlio, imagina que eu tô começando a minha carreira agora, quais são as competências que me são exigidas no início da carreira e quais que são exigidas quando eu vou galgando uma posição maior, até para o pessoal entender, assim, a gente precisa se preparar e fazer o que a gente faz bem hoje, mas talvez já começar a antecipar algum tipo de formação, de criação de competência, Sim. se quiser chegar nesse lugar, né? Exatamente. Bom, primeiramente, eu sempre digo que você precisa partir do autoconhecimento. Porque quando você se conhece, você já entende quais são suas principais competências, habilidades e aquilo que você tem ainda pontos a melhorar. Do estagiário ao presidente, existem competências e habilidades que são únicas. Todo mundo precisa saber se portar quando o outro não conflui com suas ideias, né? Ou seja, onde há conflito de ideias. Do estagiário ao presidente, você não pode simplesmente responder de forma agressiva, tem que ter uma boa comunicação, tem que ter uma boa atitude, né? E para mim, a principal competência, habilidade, soft skill que é necessária do estagiário ao presidente é a atitude, porque a atitude te leva à ação de mudar, a ação de aplicar melhoria contínua, mas, evidentemente, durante a carreira, há momentos em que você entrega o seu resultado sozinho, você é mais um especialista, você é um analista, né? Você não faz ainda gestão de pessoas. E é um grande desafio quando você muda de cadeira, onde você sai de um especialista para uma posição de gestão de pessoas, uma coordenação, uma supervisão, uma gerência, uma diretoria, ainda mais uma presidência, onde você precisa trazer todo o seu repertório de competências e habilidades para que você possa empreender para que o outro entregue o resultado. Lembrando que o outro, existem milhões de pessoas completamente diferentes. Imagina, 2 irmãos da mesma família são completamente diferentes, o que dizer de pessoas, de culturas, de casas completamente distintas. Então, é aí onde entra, né, dentro do processo de pessoas, você atrai. Antigamente você retinha, eu brinco que reter é coisa do passado, você retém presos, né? Você engaja pessoas, né? Que seja eterno enquanto dure. Se for 1 ano, 2 anos, 5, 10 anos, maravilha. Então isso é engajamento, até porque a decisão ela é partilhada, né? Você escolhe como profissional e a empresa também escolhe. Então, quando você, cada vez mais que você sobe na hierarquia organizacional, mais você depende das pessoas. Mas você tem que engajar as pessoas. O resultado é dos outros. É dos outros, exatamente. E você precisa, que é um grande dilema das organizações, ainda um grande tabu, muito bonito nos releases, que é plano de sucessão. Você precisa manter a perenidade da empresa passando o conhecimento, né? Criando processos formalizados de mentoria, de coaching, para que você também possa evoluir na carreira. Você só sobe de gerente para diretor se tiver alguém que vai assumir a sua atual cadeira. Então, assim, são inúmeras as principais competências e habilidades, e vai depender muito do momento da carreira e o momento da empresa. Você já passou por isso, Isa? Assim, já. Esse dilema eu tô aqui, meu Deus. Assim, pô, tô saindo da minha cadeira aqui, e aí como é que essa história fica? Eu vou trazer algumas coisas e, inclusive, trazer uma coisa que aconteceu recentemente comigo, que eu fiz uma transição enorme de carreira, né? Mas um ponto que você falou e me chamou muito a atenção, e eu sempre conversava com o meu time, com os meus liderados, é quando você sai de uma posição de especialista para iniciar uma posição de gestão. Primeiro, aprender, né, que o seu trabalho é resultado do trabalho de todos e que sim, talvez fosse mais fácil até você centralizar tudo e fazer, porque você garante qualidade, você garante do modelo que você quer, né, a entrega no padrão e tudo mais. Você tira a oportunidade de formar aquela outra pessoa. Exato. E aí eu tive um gestor que é uma pessoa que eu tenho uma relação incrível e ele me falou, Isa, se a gente não dá espaço, as pessoas não vão ter autonomia e elas não vão se desenvolver para estarem aptas a essa nova posição, né, ou a esse novo desafio. E eu sempre via, quando eu tinha consultores indo para posições mais de liderança, mesmo que seja um consultor sênior, que aí vai ter um time trabalhando com ele, que as pessoas ficavam agoniadíssimas. Meu Deus,
como é que eu dependo do trabalho dele, mas ele não consegue fazer tão rápido, essa pessoa ainda não tem eu vou fazer no lugar dele que eu faço mais rápido. Exato. E eu falava, não faz isso. Em alguns momentos você vai precisar pegar para fazer? Vai. Mas você está roubando dessa pessoa a oportunidade de se desenvolver. E sair da posição do executor Difícil. para o árduo. pensador, orquestrador, viabilizador, é desafiador. Eu falo, né? assim, quando eu tava na posição de diretoria, eu falava com o pessoal, eu só tô aqui pra ser escudo pra vocês, assim, meu papel aqui é tomar porrada na frente. Eu E falava assim, facilitar a vida eu de sou, vocês. eu sou o capitão do exército, sabe aquele que vai na frente ali pra... E Exatamente. depois o time vai atrás, eu falo assim, eu vou aqui, tomo as flechadas e tal, pra proteger o time, porque a entrega quem vai fazer são vocês, assim, o meu papel é facilitar a entrega de vocês, assim. O meu orientador lá, na época da USP, falava isso, assim, quando o time é bom, e eu acho que aí a habilidade que a gente tem que buscar é essa, assim, como é que a gente realmente monta um time, e o time bom não é porque a pessoa é boa, etc, o time bom é um time que funciona coletivamente bem, né, eu não tô falando de indivíduos brilhantes, até porque a gente depois entra na questão de método e tal, que eu quero discutir isso um pouquinho também. Mas essa que é a ideia, ele falava assim, o time aqui, os alunos são tão bons que se eu não atrapalhar, eu já tô fazendo meu trabalho, assim. Se minimamente eu conseguir dar espaço para esse pessoal mostrar a competência e a capacidade que eles têm, lá na USP, por exemplo, né, que é uma das melhores universidades do país, eu tô feliz com o meu trabalho, eu me sinto realizado, assim. Não é aquela postura de eu numa posição de liderança, a pessoa ela tem que depender de mim, ou só funciona se eu estiver à frente, se for do meu jeito, né? né? Que pena, né? Porque aí você sempre vai ser o demandado, sua equipe nunca vai conseguir crescer e também fazer entregas robustas e fica limitado à sua capacidade, Exatamente. É importante lembrar que para isso o líder ele precisa conhecer seus liderados. Parece algo básico, clichê, mas nem sempre o líder investe tempo em conhecer quem são as pessoas, porque aí você entende onde cada um é melhor, onde as competências de cada um podem ser aplicadas, né? Um time ele precisa ter o low profile, precisa ter a estrela, precisa ter o pavão, precisa ter um grupo miscigenado realmente para que possa trazer essa tal diversidade, mas colocando os profissionais numa zona de stretching. Nem deixá-los numa zona de conforto, nem tampouco na zona de pânico, porque é onde as pessoas adoecem, não à toa a gente desconta os números o país mais tem ansiedade, com burnout, né? Então isso é prejudicial porque impacta no faturamento no final do mês, né? Não, e pegando outro ponto que o Júlio comentou, né? Ano passado eu fiz uma super transição, eu trabalhava numa empresa de consultoria há mais de 13 anos, tinha começado lá do primeiro cargo como estagiária e fui até o nível de diretoria. E quando eu comecei a ver que o meu ciclo realmente estava acabando ali, né? Era um fechamento de uma história bonita, mas da mesma forma era um fechamento. Em muitos momentos eu me vi, talvez, desesperada, preocupada, sem saber o próximo passo. E repensar a carreira, se reposicionar também, é uma coisa muito desafiadora. Primeiro, o que você quer fazer? O que você é bom? Para onde você quer ir? Qual é o legado? Qual é a trajetória? Qual é o próximo desafio? Quais são as empresas que atendem também a sua equação de trabalho, balanceamento com a vida, desafio, etc., né? E eu vi que poucas pessoas sabem falar sobre isso, ou que não existe, assim, uma fórmula mágica. Muita gente também não está disposta a falar sobre isso. Não tem clareza, né? Na Prime, diariamente, Isa, eu vejo isso, e que bom que você teve essa clareza para entender, porque a vida são feitos de ciclos, de fases, né? Os baby boomers, né? Eles davam a vida pela empresa em troca da lealdade e da estabilidade, né? Geração Y ela já veio questionando isso, né? As gerações, a cada nova geração que entra, ela vem questionando ali o status quo. Mas diariamente eu sento com executivos que querem fazer uma transição de carreira, mas em momento algum, durante toda a sua trajetória, às vezes executivos brilhantes que entregaram resultados exponenciais, mas não cuidaram da própria carreira.
Porque na verdade você está focado naquele Exato. trabalho, naquele objetivo. E uma coisa que eu percebi, assim, é que como você está tão engajado, tão comprometido, em alguns momentos você esquece de se relacionar. E você acha que só aquela empresa é uma empresa boa, que te atende e que você não se encaixa em lugar nenhum. E aí eu trago uma pergunta para você, e a gente não quer a fórmula mágica, mas eu acho que existem alguns insights, algumas diretrizes de como a gente pode repensar a nossa carreira. Alguns padrões, né? Alguns Assim, ele já viu tanto caso, né? Que assim, algum padrão a gente vai conseguir extrair daí. Porque foi legal esse processo, porque eu falei, eu não sei para onde que eu vou, o que eu vou fazer, o que eu tenho interesse, no que eu sou boa, né? Assim, você acha que você só é bom, às vezes, naquilo que você faz. E eu comecei a explorar. Eu, por exemplo, tive uma estratégia de conversar com pessoas incríveis que foram muito abertas, contaram da sua trajetória, do local que trabalham, quando fizeram reposicionamento. Fui falar com pessoas também que trabalham na seleção de executivos. O que vocês buscam? Como é que a gente se posiciona? E eu fui nesse processo também entendendo o que fazia sentido para mim ou não. Mas se você pudesse falar para quem está acompanhando a gente aqui, quais são passos, talvez, que possam ajudar nessa reflexão e que também possam posicionar melhor essas pessoas para o próximo desafio, para o próximo trabalho? Excelente, ótima pergunta, e uma pergunta que ela é muito corriqueira na cabeça dos executivos e não só, porque você precisa ter clareza não somente quando você está numa posição executiva, né? Você precisa ter um planejamento. A gente fala tanto de protagonismo, e protagonismo é exatamente você assumir o controle da sua vida, com ônus e bônus, né? Então, quando você tem clareza de onde você está, quem você é, por isso, né, o autoconhecimento é tão importante, porque você consegue entender suas principais competências, quais são as suas principais habilidades, quais são os seus gaps que você precisa tratar, e para onde você deseja ir. É esse setor ao qual você trabalha que está colocando você à prova, melhorando cada vez mais suas competências e habilidades, porque senão é onde você começa a ficar numa zona de conforto, que é bom zona de conforto, mas não nos leva a lugar algum. Então, essas reflexões são importantes porque se você não decide e não faz um planejamento eficiente, a empresa vai fazer por você. E às vezes ela vai te colocar em posições que você não tem tanta aderência ou não tem tanto apreço. E aí é onde quando você começa a ficar desmotivado, seus resultados caem. Então, você tendo essa clareza, qual setor, investigue, converse como você fez com outras pessoas daquela área, daquele setor, para entender se é um sonho que você está assim visualizando ou se aquilo é factível. Que tipo de competência, habilidades, conhecimentos essa posição, esse setor é necessário? Porque você precisa começar agora para uma transição lá na frente. É triste quando às vezes um executivo nos procura e fala, Davi, queria fazer um processo de transição, e eu sempre brinco e pergunto assim, quem que é você? Além do seu sobrenome, que era o CNPJ ao qual você fazia parte. Porque as pessoas nem sempre elas se confundem, né? Elas se confundem e ok, enquanto a gente está numa empresa, a gente leva aquela marca e representa, mas você precisa, não pode ser suprimido pelo CNPJ. Você precisa somente a marca, somente né? a marca. E aí, que eventos? Quem te conhece? Você é referência em quê? Então você precisa se tornar referência. Como é que você utiliza suas mídias sociais? Como é que você se posiciona? Né? Qual que é o seu diferencial em detrimento a outros profissionais? E por quê? Aquela empresa iria aceitar um profissional, às vezes, de uma outra área, de uma outra organização que seria você. Por quê? Às vezes você precisa pagar um preço, de dar um passo para trás, para reposicionar uma carreira. Você, às vezes, é um diretor, às vezes vai precisar reposicionar para uma posição de uma gerência sênior. Né? Então, nem sempre você sai da mesma posição para mudar de setor. Por isso que mudanças menos bruscas são mais saudáveis, mas antes tarde do que mais tarde. É importante que você decida para que você possa dar o respectivo direcionamento. Você está falando, eu estou lembrando de um amigo meu, assim, a gente não é tão mais velho assim, então ele é novo, né? Eu estou me considerando uma pessoa nova, Thaís. É jovem. Jovem. E
Ele, assim, ele é um brilhante, não vou citar o nome aqui, mas é um cara brilhante que, assim, ele pegou uma trajetória meteórica de estagiário a diretor executivo. Eu conheço esse amigo? Conhece, é o próximo CEO da empresa. Só que em algum momento a gente já teve algumas conversas, assim, e aí você vê que é isso, assim, e eu acho que é a reflexão que ele faz hoje. Ele fala assim, cara, eu não tenho os meus amigos que eu tinha mais, assim, na minha juventude, sabe, assim, eu conheço as pessoas, mas eu perdi várias amizades, assim, então eu acho que um recado que a gente precisa dar pro pessoal, para tomar cuidado com essas renúncias também, que é o que você falou, para não perder a própria identidade, né, para não deixar algumas coisas para trás que depois você não recupera, sabe? Porque eu acho que tem muita gente nova aqui que tá assistindo a gente que tem aquela vontade de crescer, etc e tal, e isso é genuíno, isso a gente, pô, eu super apoio, mas assim, não espera passar tempo demais para descobrir também que você precisa colocar outras prioridades ao longo da jornada, né? Porque senão você vai... É a mesma analogia da pessoa que trabalhava a vida inteira para chegar aos 60, 70 anos e aposentar. Então, assim, você passou uma vida inteira, entre aspas, de sofrimento para aproveitar um pouquinho só. Eu acho que, assim, a sugestão que a gente talvez daria é para as pessoas fazerem uma releitura do que é a carreira e entender que a carreira, ela é parte de você, ela não é você, né? Ela não te representa. Até para isso, para você não sofrer tanto nas transições. Porque o que eu vejo isso, e aí eu quero devolver a bola pro Davi. Eu quero te pedir conselho agora para a geração que está vindo aí e que está escutando a gente. Que é uma geração que está em crise, que não se acha em lugar nenhum, que senta numa posição em 6 meses não tá legal mais, mas é porque talvez está mal resolvida consigo mesmo, assim. Então, eu queria que você desse esse recado, assim, e principalmente, assim, para as pessoas. Imagina que eu tô falando com a pessoa agora que tá em crise na carreira, e eu já passei por isso, assim. De você ficar em crise, eu já tive isso, assim, de realmente chegar um dia que você paralisa. Eu paralisar, assim, cara, eu não consigo sair de casa. Eu já tive esse momento, assim, de... Cara, assim, e eu tinha que dar aula à noite, aí você ficava naquela pressão, assim, falava, putz, cara, como é que eu vou lá tentar falar para 40, 50 pessoas num dia que eu não tô conseguindo sair de casa, porque, assim, eu realmente não tô me encontrando, entendeu? Então, assim, para essas pessoas que estão em crise, assim, o que essas pessoas têm que fazer para sair desse lugar? Porque, eventualmente, eu acho que, assim, a tendência é que muitas pessoas vão estar lá. E aí, se a gente puder tentar ajudar essas pessoas de alguma forma de... Cara, assim, dar um recado, ó, vocês vão chegar lá, vocês vão passar por esse momento, mas, assim, e de certa forma passar essa mensagem que, assim, é natural, aconteceu comigo, vai acontecer com outras pessoas. Exato. Mas, assim, também tem um momento posterior aí, e esse momento também valeu a pena, né, para ressignificar a sua relação com trabalho, com carreira, né? Então, assim, o que a gente vai falar para essas pessoas que estão em crise, Davi? Como é que elas vão sair desse lugar? Maravilha. Ótima pergunta, porque se a gente fala tanto de propósito e de legado, a primeira coisa que eu sempre digo é você precisa quebrar os estereótipos. Quem disse que para você ser feliz você precisa ser gerente, ser diretor, ser presidente? Existe um custo, tem um ônus para estar naquela posição, né? Você está apto a abrir mão de certas coisas, porque para estar nessas posições, você precisa abrir mão de algo, né? É impossível você ter tudo na vida. Então, essa autoanálise, ela é o primeiro passo para você entender o que te faz feliz. E o que te faz feliz, talvez não me faça feliz. Às vezes um procura dinheiro, o outro é status, o outro é etiqueta do nome do cargo, o outro é projeção, porque vai estar na mídia, o outro é porque vai trabalhar home office, isso é valor hoje em dia para alguns. Então, é preciso entender o que te faz feliz, aonde faz seus olhos brilharem. Quando a gente entra no avião, a primeira coisa que a aeromoça fala é o quê? Se algo acontecer, máscaras cairão. Primeiro você coloca onde? Em você. Ou seja, primeiro você precisa estar bem para poder ajudar o outro, né? Então, você só vai poder dar direcionamentos na sua carreira e tá tudo bem se você quer trabalhar meio horário, se você quer ser gerente, se você quer abdicar dos seus amigos, né? Tá tudo bem, mas você tá feliz com essas escolhas? Porque o que eu vejo às vezes acontecer é você toma a decisão e terceiriza a consequência. Ó vida, ó céus, né? Era um desenho das antigas, onde você culpa a empresa
que você é infeliz porque você está nessa posição, trabalhando até tarde, e às vezes é você que está determinando esse ambiente É você que se colocou nesse lugar. Você às vezes se colocou nesse lugar. Suas. Ou se não foi você que se colocou nesse lugar, você está permitindo estar neste lugar. Porque senão você tem que tomar a decisão realmente e sair. Agora, para as gerações mais novas, é vital que elas parem, analisem, entendam que você não planta uma semente e colhe a fruta no dia seguinte. Existem fases, existem maneiras para você amadurecer. Não tem como você amadurecer, entrar como trainee, em 6 meses virar gerente, como algumas vezes a gente viu acontecendo no passado recente, né? A bolha das .coms, muita gente foi lançada das posições de diretoria e foi um fracasso em muitas das organizações, né? E não à toa, muitos aposentados, né, os baby boomers, estão voltando para as organizações porque tem maturidade, sabe lidar com crise, consegue conduzir em momentos tensos com muita maestria a gestão de pessoas. Então, é preciso entender que existe tempos e movimentos, mas você precisa saber o que faz você feliz. E, evidentemente, pagar um preço, porque tudo tem um preço, né? Queria trazer 2 pontos, assim, que me chamaram muito a atenção na sua fala e que eu consigo trazer, inclusive, para a minha carreira. Existiu um momento que eu tinha aquele anseio por crescer. Aquele anseio na avaliação de desempenho para falar assim, calma aí, mas eu já faço o próximo cargo, por que eu não estou evoluindo para lá? E eu tinha um gestor, assim, muito sábio, que ele falava, Isa, não adianta esticar a corda, que é o que você falou, ir para o pânico, né? Vamos garantir que as suas competências, suas habilidades, né, você esteja bem, preparada. Vamos queimar a pista aqui para quando você chegar lá, você não sentir a sua corda esticada e ela estourar. E aí foram momentos assim que eu, acho que ainda um pouco imatura, pensava, putz, minha carreira está sendo freada? Como assim eu já não estou indo para o próximo cargo? Exato. Mas na verdade não. E ele tinha um outro gestor que falava assim, vamos ver o filme, não vamos ver a foto. Não vamos olhar só essa avaliação de desempenho, vamos olhar a sua carreira como um todo. Eu acho que foram momentos assim muito importantes para mim, porque realmente quando eu subia para o próximo cargo, né, eu ganhava muito mais responsabilidade, pressão, eu estava mais preparada. Eu tinha queimado pista antes, tinha me preparado e realmente conseguia atender melhor a necessidade daquele outro cargo. Quer dizer que eu estava perfeita? Longe disso. A gente sempre vai se desenvolver, a gente sempre vai ter desafio novo, né? Mas eu acho que esse é um ponto, assim, para acalmar os mentes e corações de pessoas ansiosas com a carreira. E eu acho que, assim, você falou de um termo, assim, as pessoas têm que buscar felicidade. E aí eu acho que tem um outro sentimento que elas devem ficar atentas. Que para mim, boa parte das decisões que as pessoas tomam de carreira, de ficar ou não ficar, de esperar um pouco mais, ou tem um sentimento que, para mim, se chama medo, que ele controla muito a ação das pessoas, assim, no sentido de, realmente, assim, a grande pergunta é de que você tem medo, sabe? Que é isso, assim, você quer trabalhar meio período? Tem oportunidade de trabalhar meio período. Exato. Você quer, por exemplo, trabalhar de home office, é um valor para você? Procura um lugar. Eu falo porque eu sempre tive, aí trazendo para minha carreira também, sei lá, eu sou um pouco meio inconformado com algumas práticas corporativas, e desde o meu primeiro emprego eu nunca aceitei bater ponto. Eu achava que era uma coisa assim, de controle, de quase que falar que é regime análogo à escravidão, bater ponto. E aí, eu nunca bati ponto, desde o meu primeiro emprego. E eu trabalhava com o vice-presidente da empresa, e eu era estagiário na época, e aí o pessoal olhava pra mim, tipo assim, Júlio novo, tal, o cara não bate ponto. E tipo assim, eu tava nem aí. E eu falei com ele, falei assim, não vou bater ponto, assim, não vou bater ponto. Óbvio que eu não ia ser arrogante, etc, mas falar assim, pra mim não faz sentido nenhum, especialmente porque eu tava numa área de inovação, de transformação. Então assim, se eu queria promover um pensamento diferente, eu ia seguir a maioria, né? Eu ia fazer o movimento da maioria. Possivelmente você trabalhava muito mais. E aí, era exatamente isso. E isso, assim, eu tenho certeza que várias pessoas vão se identificar. As pessoas que trabalham por hora, nota isso, as pessoas que trabalham por hora, isso é uma hipótese que eu tenho, tá, Davi? Você pode confirmar ou refutar. As pessoas que trabalham por hora, normalmente, assim, elas trabalham muito mais. Por quê?
Porque ela bate o horário dela certinho, o dia que ela precisa trabalhar a mais, ela trabalha, mas depois ela não desconta essa hora que ela trabalhou a mais. A pessoa que vira uma noite trabalhando, ela não tira uma manhã no outro dia pra ficar com a família, pra ir pra praia. É quem não Então- tem tempo que tem tempo, Então, né? que eu então falo. você sempre acumula essas horas. Todo mundo que trabalha por hora sempre acumula hora. Ninguém fica com o banco de horas certinho, sabe? Então eu acho que as pessoas têm que tomar cuidado com isso, têm que olhar pra isso. E a gente tem essa sensação, né? Quando você tá em crise numa determinada posição, você tende a não olhar pra fora. Aquilo que a Isa falou, assim, você acha que, pô, só existe aquela empresa, só existe aquele lugar. E assim, acho que talvez seja estranho a gente falar disso, né? Mas eu tenho um amigo aqui que é super competente, está fazendo uma transição de carreira agora. Ele é um gerente que ele achou que ele poderia acelerar mais para sênior, não acelerou onde ele estava, e aí ele está em crise. Porque, tipo assim, cara, eu me sinto pronto, mas a empresa não me puxa, e aí isso foi estressando a relação entre eles, e agora ele tomou a decisão de sair. E aí que você vai conversar com essa pessoa, ele fala assim, cara, aí eu perguntei assim, que você tem medo de quê? Assim, porque às vezes você tá na posição, você não tá enxergando, mas eu tô de fora, talvez fique mais fácil pra eu observar o que tá acontecendo contigo. Que assim, cara, você é um cara competente, você tem anos de experiência, você tem doutorado, etc e tal. É isso, assim, talvez você não vai, foi o que você falou, você não vai sair da posição que você tá e ir pro lugar dos sonhos amanhã, às 7 horas da manhã, na mesma posição que você estava. E eu acho que aí é um pouco da gente desmistificar essa lógica de que parece que a carreira tem que ser uma linha reta, assim, também, Exato. né? Eu acho que a carreira, normalmente, ela vai dando vários loops. Nós aprendemos Aí você falou, assim, né? você vai indo e voltando, às vezes você tem que dar alguns passos Exato. atrás, e aí você vai acelerar muito pra frente, né? Exato. E são fases, porque nós aprendemos com os nossos pais, que aprenderam com os nossos avós, que é isso, né? Aquele livro, O Jeito Harvard de Ser Feliz, a felicidade, ela precede o sucesso. Ele deixa isso muito claro, como alguém em Harvard pode ser infeliz, e é possível. Ou seja, você precisa determinar o que te faz feliz, depois o sucesso vem. Agora, na sua fala é importante a gente refletir, às vezes eu não me sinto pronto, ou melhor, às vezes eu me sinto pronto, mas a empresa não me percebe. Será que você realmente, de fato, está pronto? Você fez uma comparação com o mercado, um par seu no mercado? Quais as principais competências e habilidades? Porque, às vezes, a gente tem uma visão tão míope olhando para nós mesmos, que a gente esquece que, peraí, a empresa... Será que a empresa é tão boba a ponto de perder uma promoção de um talento para um próximo nível e ela está querendo forçadamente te manter ali à toa? E sabe o que a gente vê, Davi? Vários casos, assim, de Exato. amigos próximos. A pessoa tá insatisfeita porque ela tá fazendo uma análise só dela. Ela não olha pro lado. Exato. Ou E eu dela, ou para pares que performam igual ou pior. Exato. Mas, Não, usualmente mas ela pra não pior, olha pra né? fora. E aí ela é o destaque. Agora, e aí é o que eu disse no início, é o protagonismo. Você tem que olhar para você, mas você também tem que fazer a comparação. Sim. Vou sair da empresa, né? É o Quiet Silence, que, né, foi uma onda nos Estados Unidos, as demissões silenciosas. O Brasil, muita gente foi fazer isso, está desempregado até hoje. Você está pronto para passar por um processo de transição? Porque não é só querer, tem que poder. E foi o que você falou também, assim, tem muita gente que tá insatisfeita, acha que poderia tá mais E e não pede tá na demissão. empresa e tal, e pede demissão. Não, mas eu acho que assim, tem gente que pede demissão, mas eu tô vendo várias pessoas que estão insatisfeitas na empresa e continuam lá. E sabe por que continua? Porque quando ela resolve colocar o pezinho pra fora da água, ela vê que lá fora não tá tão legal assim. Exatamente. Ou ela se testa, por exemplo. Eu tenho alguns casos que eu já presenciei isso. Que assim, quando ela vai se testar, pô, a proposta que ela tem não é tão atrativa. Exato. Ela perde um benefício que ela tinha. Então aí ela volta lá e começa aí ela começa a entrar em crise, porque ela fala assim, pô, eu achei que eu podia, eles acham que eu não posso, aí eu olho pra fora realmente assim. E aí a pessoa acaba se acomodando onde ela tá também e vai virando uma relação desgastante, Isso é um né? perigo, porque isso deveria ser o combustível para você também se reposicionar. Mudança de carreira não necessariamente precisa pedir demissão e ir para outra organização, né? Se você é essencial, se você vai entregar resultados e a empresa te percebe isso, senta, conversa, para que você às vezes mude de área, tenha novos desafios, né? A solução nem sempre é pedir demissão e é a forma mais fácil, e vamos combinar, mas medíocre também, né? Porque é através dessa criação de novos caminhos, né? Criar caminhos alternativos que vai mostrar também que isso é inovação.
né? Peraí, deixa eu tentar mudar de área, né? Então, criar novas possibilidades. Então, você precisa também fazer essas análises, o que você é bom, o que você precisa melhorar, mas não necessariamente você precisa ir para o mercado pedir demissão para se sentir feliz. E lembrando que felicidade não é trabalhar pouco, porque ainda existe um tabu que felicidade no trabalho é a piscininha de bolinhas, né? É ter a cerveja. Não, tem nada a ver. É um lugar onde você vai ser desafiado e onde você vai ser testado e que hoje eu vou ser melhor do que eu fui ontem, porque eu tô ali naquela zona de stretching a cada dia. Isso é felicidade, eu estar num ambiente onde eu possa ser eu, com a minha diversidade, com os meus pensamentos, que eu não preciso concordar com a Isa, com tudo, mas eu preciso respeitar, eu preciso interagir, eu preciso colaborar, ajudar, co-criar, e aí a gente entrega o resultado junto. Não, achei muito legal, e aí vou trazer 2 pontos aqui. O primeiro é que nesse momento de transição de carreira, eu comecei a perceber que a minha equação da felicidade, ela tinha mudado. E aí foi muito interessante essa parte do autoconhecimento para também entender o que me motiva, o que faz sentido para mim hoje. E às vezes é uma desconstrução, porque eu acho que no episódio piloto eu comentei, eu sempre fui uma pessoa que falei, o seu cargo não te define. Os seus valores, suas competências, sim, mas o seu cargo não, a sua posição. Mas na hora que eu comecei a pensar, poxa, a Isa não vai ser mais a diretora da Elo? E eu me lembro onde eu estava nessa reflexão. Eu estava dirigindo perto de casa e eu falei, gente, mas eu tô fazendo aquilo que eu mais condenava nas outras pessoas. O cargo não me define, a posição, né, hierárquica não me define. Mas eu ter tempo para estar com a minha família, eu conseguir cuidar da minha saúde, eu consegui balancear com outras coisas que eu quero fazer. Então eu comecei a ver que realmente a minha equação de trabalho não fechava mais, né? Ou a posição do trabalho na minha vida precisava mudar. Só que eu comecei a lembrar, rapidinho, Júlio, que eu comecei a perceber, na verdade, que eu ia talvez perder certos benefícios, que eu precisaria correr alguns riscos, que a minha remuneração ia reduzir. Então, às vezes, você pode optar por um part-time. Qual é o problema de ganhar menos? Esse é o ponto. Assim, pra você que se eu ganhar preparar mais e, às vezes, estar infeliz com aquele a mais? Isso. Né? E essa reflexão sua é uma reflexão que todo mundo precisa buscar e não precisa de muito. Você não gasta nada para fazer esse tipo de reflexão. É onde eu estou, né? Isso me faz feliz? É essa empresa? É esse cargo? É essa etiqueta? É essa entrega? Porque é tão... medíocre, né? A gente só viver para trabalhar e pagar contas. E pós-pandemia a gente viu isso muito claro nas pessoas. Ainda bem, elas estão mais reflexivas de entender que assim, a vida é de fato um sopro. Será que de fato eu vou deixar um legado ou eu vou ser mais um que vou entrar em burnout daqui a pouco com a conta cheia, gastando com remédio, porque hoje tudo é remédio, né? Remédio para acordar, remédio para dormir, remédio para não estressar, remédio para emagrecer. Então, até quando? Eu vou dar uma outra pitacada aqui, que eu vou usar esse termo, vou ser meio engenheiro aqui, que é a equação da vida, né? Se a gente pensar que a equação da vida é felicidade, e aí eu vou simplificar aqui, ela se resume a saúde, fé, família, amigos e trabalho, né? Tô colocando 5 elementos na equação aqui. Eu já li um livro super legal, quem quiser ler depois, assim, aí nós estamos saindo do papo da gestão, mas tem um livro que eu acho super legal, que chama A Fórmula da Felicidade, que ele vai um pouco nessa linha. Que é um caso de sucesso lá não um caso de sucesso, uma história triste de um engenheiro de sucesso do Google, e aí ele ressignifica muita coisa na relação com o trabalho. Mas por que eu tô dizendo isso? O cuidado que as pessoas têm que tomar é que essa equação muda ao longo do tempo. Ela muda. E aí é o seguinte, você tem que aceitar isso. Porque senão você vai sofrer demais, assim. Por exemplo, tem momentos da sua vida em que você vai ter um peso maior do trabalho do que os outros. E tá tudo bem. Tem momentos da vida que você vai abrir mão um pouco dessa... Você vai tirar o pé do acelerador para não querer crescer tanto na carreira. E aí você vai poder... colocar um peso maior em outras questões. Eu falo, a minha própria vida foi assim, quando meu filho nasceu, e que ressignificou muito isso, assim, eu tomei a decisão de tirar o pé do trabalho, porque eu falei, eu só vou ter uma oportunidade
talvez pelas circunstâncias que você desenhou de ficar com ele aqui e dar banho nele todo dia, agora. E é uma escolha. Tem momentos que a sua saúde fala assim, você tá bem. Eu lembro de eu treinar todo dia, correr meia maratona, etc e tal. E tem alguns momentos que o seu próprio corpo te fala assim, você não tá tão legal, eu tive uma lombalgia que durou 3 anos. Só que se você fica com aquela cabeça assim, eu preciso voltar a correr rápido, eu preciso correr minha meia maratona, cara, assim, não dá. Então, assim, dado que eu não posso fazer isso, como é que eu vou rebalancear a minha equação? Então, eu acho que é isso, assim, as pessoas precisam entender que, primeiro, existe essa equação, Exato. que esses elementos, assim, eles são... Mas eles têm pesos diferentes, né, sendo bem engenheiro aqui, essas questões têm pesos diferentes ao longo da sua vida. Esses pesos vão se alternando. Em momentos você vai estar muito bem para cuidar mais da sua saúde do que de outras coisas. Em alguns momentos você vai precisar cuidar mais da sua família e talvez abrir mão um pouco do seu trabalho. E assim, eu acho que é isso. A minha questão é, o quanto antes a gente aceitar isso, que essa equação muda, eu acho que a tendência é que você sofra menos. Porque qual que é o risco? Assim, eu falo porque eu tenho esse exemplo dentro de casa. Assim, a minha esposa ela é muito Caxias, assim, com trabalho, sabe? E aí, pô, ela virou mãe. E aí, o corpo da mulher fala com ela assim, não dá pra você, neste momento, Exato. ser... É isso, assim. Ela felizmente, ela tá grávida e nos 3 primeiros meses ela passa mal demais. E eu falo assim, não queira ser a top performer nesses 3 meses. É o seu organismo, isso é hormonal. Assim, você vai sofrer demais se você achar que você tem que render o quanto você estava rendendo há 3 meses atrás, porque é fisiológico, é o seu corpo tá te dando esse recado, entendeu? E perde a jornada, né, Júlio? Ou seja, o momento é ela curtir agora a gravidez. O momento, às vezes, é dar banho nos filhos, isso. É levar, que as gerações mais novas vai precisar aprender nem que seja pela dor. Porque eles já querem tudo mais rápido, né? Já as gerações mais seniors, vamos dizer assim, a Y e a geração X, eles querem forçar. Eu tenho que ser o melhor, eu tenho que trabalhar muito, eu tenho que ser diretor. Não tem. Curta a jornada, né? Se você quer ser mãe, aproveita essa oportunidade. São fases que precisam ser vivenciadas, que vai te fazer uma pessoa melhor. Antes de sermos um bom profissional, a gente precisa ser uma boa pessoa, né? E isso transborda, a gente entrega aquilo que a gente tem dentro de nós, né? Aí, puxando um ponto ótimo, assim, né? A gente vê a transformação, inclusive, das carreiras, né? Exato. Antes a gente tinha uma carreira que, para você crescer e ser bem-sucedido, você saía de um cargo técnico de execução, ia subindo para um cargo de supervisão, gerência, diretoria, e a única linha... Parecia que tinha um caminho muito certo, né? Que era ser gestor. Para você crescer, você precisava ser líder, e esse era o caminho. Depois a gente começou a ter a carreira em Y, onde você tem as pessoas que seguem, né, cargos de liderança, mas você também tem pessoas que seguem cargos mais especialistas, técnicos. E aí você ponderou uma coisa que eu achei muito incrível, e eu acho que dá para criar uma correlação também com essa coisa de fechar ciclos mais rápidos. E aí um parênteses, e desculpa para quem se sentiu um pouco incomodado, mas me incomodava profundamente. Eu fiquei 13 anos numa empresa, né? As pessoas com 6 meses falando, vim, aprendi tudo, fechei meu ciclo, próximo. Putz. Eu falava assim, gente, será que essa pessoa Super aprendeu lotado. tudo mesmo? Exato. Porque, poxa, eu tô aqui há 13 anos, 10 anos e ainda tô aprendendo tanto. Então, mas eu percebi que as pessoas, as carreiras começaram também ficar diferentes, né? E você comentou assim, às vezes é você chegar pro seu gestor, pra empresa que você trabalha e falar, eu quero propor uma coisa diferente. Eu quero mudar de área, eu quero mudar de foco. Como é que você vê que as organizações, inclusive, estão se adaptando para isso? Porque eu não tenho mais uma carreira em I ou Y, não é? Exato. Perfeito. As organizações mais estratégicas, elas de fato, elas têm colocado maior atenção numa gestão individualizada de pessoas. Porque o que é bom para um pode não ser bom para outro, né? Nem todo mundo quer ser líder, né? Liderar pessoas é árduo, né? Então precisa ter habilidade, precisa ter competências para tal, porque está cada vez mais desafiador. Agora, com essa mudança de modelos de trabalho, indo para o modelo híbrido minimamente,
não à toa, muitas pessoas estão deixando posições de liderança porque você sai de uma posição de gestão de poder e controle, que a maioria das empresas ainda tem esse tipo de mindset, para uma gestão por performance. E aí a forma que o Júlio, que trabalha de casa, eu vou ter que gerenciar ele, é completamente diferente como eu vou gerenciar a Isa. Então isso exige de mim como gestor, como líder, muito mais competência, resiliência e tempo empreendido em prol das pessoas para eu entender para como que eu vou engajar, né? Então, quando você conhece as pessoas, os seus liderados, e a empresa conhece não somente os liderados, mas também as lideranças, consegue orquestrar de uma forma mais inteligente, né? É como dizer, melhor híbrido ou presencial? Depende. Você tem que investigar. Tem posições que permitem, outras não. Tem gente que gosta porque tem um home office, tem gente que tem um house office, né? E não vai gostar de trabalhar de casa. Da mesma forma, tem pessoas que são alçadas a posições de liderança e elas não desejam. Outro dia na Prime Time, nós fizemos um assessment para um primeiro nível da organização e a empresa tinha claro definido quem era o sucessor do presidente. E aí a gente conversando com ele, bom, suponhamos que você vai assumir a posição do presidente, né? Quais 3 ações iniciais que você faria? Falou, a primeira é pedir demissão. Ou seja, você assim? não tem um sucessor, senhor. Como assim? Você vai pedir demissão? Falou, eu não estou afim de perder a qualidade que hoje eu tenho como diretor de levar o meu filho para o colégio para ser um presidente só para falar que eu sou um presidente. Ou seja, a empresa tinha uma aspiração, mas não perguntou para o seu executivo se ele queria ser presidente. Então as empresas elas precisam criar a ação de escutar mais as pessoas. Porque aí é onde você começa a orquestrar. E orquestrar não é simplesmente você dizer qual vai ser o tom daquela nota, mas um violino toca diferente de um violão, né? Então, é como aproveitar o melhor de cada um para entregar aquele resultado. E aí as empresas fizeram diversos tipos, né? Carreira Y, carreira em gestão, onde você pode crescer e ganhar a mesma coisa, o mesmo salário, você sendo um especialista e você sendo um diretor, por exemplo, né? Você é tão específico, um engenheiro de minas extremamente específico ou um gerente de planta. Você pode ter a mesma progressão salarial. Então, aproveitar o potencial de cada um e, evidentemente, remunerar, recompensar de forma minimamente igual aí os dois lados. Eu quero pedir um favor para o público aqui agora. Eu quero pedir para o público deixar aqui para a gente sugestões desses temas aqui que o Davi deu uma aula para a gente. Qual tema que vocês gostariam de ganhar um pouquinho mais de profundidade? Até para a gente fazer uma curadoria de conteúdo especializada depois e distribuir esse conteúdo para a audiência, para que eles possam se apropriar de alguns conceitos que estão formados aqui. Então, queria só pedir esse favor aqui e já queria emendar num quadro que a gente adora, que a gente fez um desafio para o Davi, que era o nosso quadro Bibliotex, que é um projeto social nosso. A gente está montando uma biblioteca curada aí pelos nossos convidados. E a ideia é que a gente traga um livro aqui que marcou a sua trajetória, a sua carreira, para que a gente discuta alguns insights desse livro para a nossa audiência. Então, queria saber que livro que o Davi trouxe para nós aí e quais são os grandes recados que ele vai deixar à luz desse... São 2 aqui, eu já estou vendo que são dois. Eu não ia perder a oportunidade de trazer o seu livro. O meu livro foi um livro que nós lançamos no início da pandemia, né, aquele momento em que as empresas estavam receosas se iriam fechar ou não, as pessoas receosas de perderem seus empregos. Então, eu tomei a decisão de escrever um livro com algumas dicas de como melhorar suas principais competências e habilidades, que ao mesmo tempo parece tão corriqueiro, mas entrei em detalhes em cada uma delas. O livro ele é digital, então nós fizemos apenas 50 impressões, então esse aqui vai ficar com vocês. Para nossa biblioteca, obrigado. Exatamente. Mas a gente vai deixar o link do link que está disponível para o pessoal, então, né? davibraga.com.br, Davi com demudo no final, e ali você pode fazer o download. Hoje são quase 5.000 downloads feitos já do livro. Então é um livro que traz conteúdo, mas ao mesmo tempo é um livro social. A gente não teve o objetivo de ter uma lucratividade em cima desse livro, mas realmente compartilhar conhecimento, e foi um livro que teve realmente uma abrangência nacional, uma aceite. Parabéns. Muito bom. Obrigado. E o segundo livro, bom,
São inúmeros livros, né, que marcaram Difícil escolher um, né? a minha trajetória. Mas esse foi um dos últimos que eu li, de Jeff Walker, A Fórmula do Lançamento, e ele traz, evidentemente, algumas estratégias de como vender, como criar um negócio de sucesso, e aí, de novo, sucesso, ele é muito intangível, né? O que pode ser bom para um pode não ser bom para o outro, e como viver a vida dos seus sonhos. Eu acho que conecta muito com o nosso bate-papo, né? O que te faz feliz? O que você deseja? O que você sonha? Né? Quando a gente fala em sonho, às vezes parece tão utópico. E não, é possível ser feliz, viver uma vida plenamente equilibrada. Então ele traz insights inúmeros aqui de como que você pode, quando a gente fala de fórmula do lançamento, não necessariamente precisa ser aplicado somente a empresas, CNPJs, mas é importante lembrar que a todo momento nós somos uma empresa, você é SA, né? Ou seja, como eu estou sendo percebido pelas pessoas, pelos meus pares, colegas, amigos, familiares, recrutadores, recrutadores também, que marca que eu estou deixando, né, nas pessoas? Eu sou um profissional que as pessoas sentem saudade quando eu saio ou sentem alívio? Então a gente precisa refletir sobre o impacto que nós estamos deixando nas pessoas, como pessoas, depois como profissionais, porque já ficou muito claro, né, que a vida não tem como você dissociar profissional e pessoal, está muito claro isso, onde somos um só, somos seres integrais. Então, tudo vai deixando marcas de quem é a pessoa, como no funeral. Ninguém fala quantos títulos que aquela pessoa teve, quais universidades que ela cursou, mas que bacana, era uma pessoa que respeitava tanto, uma pessoa que ajudava as outras pessoas, então isso é legado. Eu acho que esse livro ele traz também muito sobre essa fórmula do sucesso, que no final do dia é a satisfação, a felicidade, o equilíbrio e essa paz interior, que não é simples, né? A gente fala, parece ser simples, não é simples esse autoconhecimento, né? Não, e uma coisa que eu acho que é bem importante, e aí vem lá da minha sessão de terapia. Que tem que fazer, é importante. Tem que fazer. Tá, não, eu falo muito, assim, eu acho que é importante. Eu tinha maior preconceito, tá, gente? Assim, eu falo que eu era o chucrão que falava assim, terapia de jeito nenhum, mas assim... Terapia é essencial. Terapia e processos qualificados de coach. Precisa dizer qualificado, tem que ser bem feito. Porque hoje em dia, infelizmente, a gente vê de tudo por aí, né? E eu já tive a experiência também, e foi incrível. Foi até um programa de uma professora da GV, coach também lá de São Paulo, que o programa foi Carreira em Foco, era repensar esse propósito. Foi muito interessante. Mas voltando lá para o ponto, assim, para a gente não ter utopia, que seremos 100% felizes, sempre felizes, e felicidade é uma coisa plena, né? Na verdade, e foi uma coisa que eu trabalhei bastante em terapia, que a felicidade é uma coleção de momentos muito bons, assim, né? E você saber desfrutar, que seja uma coisa gostosa, leve. Então, vai ter desafio? Com toda certeza. Em alguns momentos você vai falar assim, meu Deus do céu, vai. Mas que você tenha muitos momentos felizes, né? Que torne a sua vida gostosa, com sentido, né? Mas assim, eu tive uma das maiores lições que eu tive na minha carreira, de uma liderança minha, se chama, eu vou falar o nome dele aqui, se chama Paulo Senge. Foi meu primeiro diretor que eu trabalhei. Que legal. E ele... Uma coisa que ele me ensinou, porque felicidade, e aí a gente fala dessa questão do momento presente, de você tá, né, assim, tem muito disso, né, assim. E ele tinha uma prática, porque é isso, é uma prática gerencial. Eu tô dando uma sugestão aqui para os líderes, né, de adotarem uma prática gerencial que fez muita diferença na minha carreira. O que ele falava comigo? Ele falava, não, ele fazia. Ele falava assim, Júlio, cada pequena conquista que a gente tiver, nós vamos celebrar. Então, toda reunião boa que a gente tinha, que seja assim, não, hoje nós vamos almoçar num lugar diferente, porque essa reunião foi um sucesso. E a gente precisa lembrar desse momento. Então, assim, eu lembro até hoje de uma reunião que nós fizemos no Rio de Janeiro, para aprovar um projeto de inovação lá na FINEP. E aí nós fomos almoçar no restaurante dos engenheiros lá no Rio. E aí a gente falou assim, porque isso é marcante, né? Eu tô contando porque eu lembro disso. Isso aconteceu há mais de 10 anos atrás. Mas assim, nós resolvemos ir para um restaurante que era um self-service. Aí nós chegamos lá, descobrimos que tinha um japonês. Aí nós falamos, pô, restaurante self-service não pode ser bom de japonês. Comemos um japonês no lugar, era bom pra caramba. Aí ele falou, não, Júlio, nós vamos tomar um vinho. Aí a gente ficou assim, pô, mas tomar vinho tinto com japonês, não comemos muito bem. O vinho era maravilhoso, moral da história. Nós saímos de lá, cada um comprou uma caixa desse vinho para entregar em casa e tivemos ali um momento, assim, que marcou.
marcou minha carreira e marcou a minha forma de lidar com os eventos do trabalho. Eu acho que é isso, assim. Porque, assim, a gente passa por momentos muito difíceis. Então, e a minha... Isso é uma teoria que eu tô na minha cabeça aqui, tá, Davi? É que a minha impressão é que os profissionais, eles tendem a viver com mais intensidade os momentos difíceis do que os momentos realizadores, assim. O que a gente realiza, a gente esquece rápido. A gente vai deixando passar. A gente não comemora. Isso. Porque a gente já tá pensando no próximo problema. E o que é ruim, a gente sofre, a gente internaliza e tal. Então, eu acho que tem que tomar um cuidado com isso também, assim. Eu tendo a imaginar que as pessoas, elas valorizam, não de valorizar, de dar valor, mas elas... O peso, né? Diferente. O peso é diferente, assim. Pro sofrimento e às vezes acho que é obrigação, né? Quando a gente faz assessment, é engraçado que a gente depara muito com executivos que, assim, como é que você celebra os seus resultados? Porque se você não celebra os seus resultados, você não vai celebrar dos seus liderados. Eu não celebro. É obrigação me entregar os resultados. Não é obrigação. Você tem que celebrar pequenas ações, né? Porque isso te dá gás, isso te dá uma ratificação de que você está no caminho certo. Por isso que feedback é muito importante dentro das organizações. Não feedback para ficar apontando. Feedback acontece todos os dias, não precisa ter aquele momento formal. Olha, que legal, olha, gostei daquele comentário, Isa, naquela reunião. Olha, que legal, vamos almoçar, Pequenas celebrações, isso cria engajamento. E olha a prova aqui, passado 10 anos, uma ação tão simples que um líder fez, que impactou, né, e que marcou. São pequenas ações. Às vezes as pessoas, né, falam tanto de indústria 4.0, futurismo. Não, gente, o futuro é hoje, né? É impossível um analista ruim se tornar um bom diretor. A mesma coisa é o inverso. Um ótimo analista vai se tornar um bom diretor, um ótimo diretor. Mas o inverso não acontece, né? Então, ter esse conhecimento dessa jornada que é importante, né? E eu acho que tem que, assim, pro analista, eu já tive esse exemplo também de um analista que trabalhou comigo. Se você está sendo avaliado como um analista ruim, a sugestão é assim, mude rápido. Exato. Porque talvez não é porque você é ruim, mas talvez você está num contexto que não faz sentido para suas competências, para sua história de vida. Eu falo porque eu trabalhei em consultoria também, né, Isa? E eu recebi, num projeto super desafiador, a gente ia começar um projeto lá para criar uma área de inovação numa empresa. E eu recebi um analista que era assim, Júlio, é a nossa última esperança com esse analista. Assim, não deu certo com ninguém. Falei, vai dar certo comigo. Sim. Deixa eu entender, né? Deixa eu entender o que tá acontecendo. E o rapaz era super introvertido, assim, ele era até meio gago e tal, e era consultor, assim, né? A proposta e ele quer aprender, eu quero crescer na carreira de consultoria e tal. Peguei o menino. E aí eu falei assim, eu vou dar espaço pra ele. É tipo isso, eu não vou jogar ele na fogueira. Mas, pô, eu ia fazer um workshop, ele abriu o workshop pra mim, que fosse assim, bom dia, pessoal. Júlio, a palavra tá com você. Mas eu falei, eu vou dar espaço pra esse menino, eu vou ver até onde ele vai. Moral da história, ele ficou comigo lá nos 3 primeiros meses de projeto. A equipe do cliente amava, porque ele era super... Ao mesmo tempo que ele era tímido, que ele era introvertido, ele se relacionava bem com as pessoas olhavam pra ele e gostavam do jeitão dele. Ele se soltou assim, e aí foi isso. A gente teve que organizar um workshop, e eu falei assim, não, você vai interagir com as 10 pessoas que vão fazer o pitch nesse workshop. Você vai treinar essas pessoas pro pitch. E aí ele foi no tete-a-tete, numa zona de segurança ali e tal, não era em frente de todo mundo. E ele ganhou o time inteiro da empresa, ele ajudou todo mundo. Esse workshop foi um sucesso e tal. Moral da história, eu falo assim, a gente fica até... E a gente tá aqui pra isso também, né? Quando a gente consegue transformar a vida de uma pessoa, eu falo, puta, isso é um... Sabe? Pra mim isso é liderar, né? Isso é liderar. Não, pra mim isso é valor, assim, isso é realização, sabe? Você vê no outro uma realização. E aí, pô, o menino que era pra ser demitido, ele explodiu, a empresa queria contratar ele foi promovido na sequência, assim, todas as rodadas depois, o feedback inverteu, era feedback super positivo e tal, e aí ele ganhou ele ganhou uma confiança depois desse momento. Hoje ele é empreendedor de startup, conseguiu fazer captação com fundo internacional de investimento, então você vê que assim, a gente fica feliz de ver isso acontecer, sabe? E é legal, Júlio, porque teve um papel que foi seu, como líder dessa pessoa, mas também teve um para casa que foi dele.
Né? Claro. E isso precisa ser entendido, porque às vezes eu só vou falar inglês fluente, que ainda, por incrível que pareça, é um dos principais motivos que ainda tiram profissionais, mesmo presidentes, diretores de processos seletivos. Eu só vou falar inglês fluente quando a empresa pagar um curso para mim. Eu só vou ser feliz quando... Não, tem um para casa. Então, você colocou esse profissional à prova, com certeza ele teve que desenvolver diversas competências, habilidades, colocar em ação. Se ele era introspectivo, precisou se expor, com medo ou sem medo, vai talvez ele ficou na frente do espelho da casa dele um tempão. Treinando. É isso. Exatamente. Então, é importante a gente, né, ratificar isso, porque tem um para casa que cada um precisa ser feito e não tem como você terceirizar. A empresa pode até determinado ponto. O resto é você que tem que assuma a responsabilidade, né? É responsabilidade, é protagonismo. E aí você consegue, de fato, direcionar, testar. Olha que interessante, né? Às vezes ele descobriu uma outra competência, habilidade, e hoje está sendo aplicada de outras formas, né? Então, é isso. Que impacto, né, que a gente está deixando nas pessoas, que transformação que a gente está deixando nas pessoas, porque é isso que é o que fica, né? O acalento para a alma é exatamente esse, né? Como que eu impactei. Não, muito legal. Eu acho que, infelizmente... Estamos estourados de tempo, a gente vai empolgando, Davi tá estourado de tempo, gente, assim, é difícil tirar o Davi da rotina, assim, para nós é uma honra muito grande receber o Davi aqui. Eu que agradeço. Eu, assim, pude aprender muito e espero que a gente possa... continuar com essa colaboração, com essa sinergia para a gente transformar, impactar vidas, né? E entregar, o que você está falando, essa sensação genuína de entregar conhecimento gratuito, se a gente puder. É isso, assim, não é que a gente tem um viés de ensinar, mas ensinar às vezes com um exemplo, com um insight, e às vezes isso vai mudar a perspectiva e transformar a carreira da pessoa, né? Então, assim, agradeço em nome do programa, em nome da diretoria, é um prazer tê-lo conosco aqui. E fiquei muito feliz de fazer esse papo. É uma coisa muito, muito importante que a gente fala pouco, ou que normalmente a gente fala de maneira muito superficial, né? As pessoas falam de carreira, é o meu trabalho, não sei, mas não. Vamos olhar para dentro, vamos entender o propósito, vamos entender nossas competências, né? O que eu faço bem, o que eu não faço, qual é a minha equação de vida hoje, né? Exato. E acho que foi incrível, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Queria perguntar se você quer deixar mais alguma mensagem para o nosso público. Eu acho que os dois grandes pilares, né? Eu acho que governam a nossa vida. Desde o início a gente tem conversado, a primeira coisa é o autoconhecimento, né? Então, buscar esse autoconhecimento. E o segundo é estar em paz, é buscar a espiritualidade, não quer dizer religião, espiritualidade, porque quando a gente eleva a nossa espiritualidade, isso não é assunto abraçação de árvore, né? Mas você tem mais empatia, né? E a gente está num mundo que a gente precisa ter mais empatia, mais escutativa, entender que cada um tem seu tempo, entender que cada um tem suas diversidades, e é isso, a vida está curta, é aproveitar a jornada, é trabalhar, mas também é aproveitar os amigos, a família, porque tudo isso passa. Legal, muitíssimo obrigado para você, para todo mundo que está aqui com a gente até agora. Esse foi o nosso episódio de hoje. Se você gostou, curta, compartilhe. A gente se vê na próxima reunião da diretoria. Muito bom. Obrigado, pessoal. Obrigado pela companhia de vocês. Ativem o sininho aí nas notificações para vocês receberem todo o conteúdo que a gente vai disponibilizar aí a partir desse episódio. Obrigado pela companhia.